Graça e paz do Senhor. Vamos meditar hoje mais uma vez no livro de 1 Samuel, dessa vez no capítulo 13, do versículo 1 ao 7. Nós vamos estar falando hoje sobre como viver em sabedoria, como ter sabedoria para tomar decisões na vida segundo a vontade de Deus e que assim a nossa vida vá bem, que assim a nossa vida tenha qualidade, esteja de uma maneira que agrada a Deus, que alegra o coração de Deus e que essas decisões que a gente venha tomar com sabedoria possam nos levar a viver uma vida mais tranquila, mais abençoada. Nós vamos aprender aqui com essa história como nós devemos proceder para tomar decisões sábias e assim evitar tantos problemas e tormentos na nossa vida. Eu vou ler aqui o texto de 1 Samuel do 13, do 1 ao 7, para a gente ver o contexto dessa passagem. Diz assim a palavra de Deus: 1 ano reinara Saul em Israel. No segundo ano de seu reinado sobre o povo, escolheu para si 3.000 homens de Israel. Estavam com Saul 2.000 em Miquimás e na região montanhosa de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim. E despediu o resto do povo, cada um para sua casa. Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá, o que os filisteus ouviram, pelo que Saul fez tocar a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam isso os hebreus. Todo Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus. E também Israel se fez odioso aos filisteus. Então o povo foi convocado para junto de Saul em Gilgal. Então veja o que aconteceu aqui. Houve uma vitória de Israel sobre os filisteus, uma vitória parcial, e os filisteus estavam odiando Israel, com desejo de vingança. Então eles se reúnem para atacar de novo. E aí veja o que acontece no versículo 5. Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel. 30.000 carros e 6.000 cavaleiros e povo em multidão como a areia que está à beira do mar. Olha só, o povo filisteu se reuniu uma grande massa de guerreiros, de carros, de cavaleiros, com o intuito de aniquilar Israel, destruir Israel, porque eles estavam com ódio por causa da derrota que haviam sofrido. Então eles queriam infligir uma derrota esmagadora contra Israel, vergonhosa. E isso causou um certo medo no povo. Veja o que o texto continua dizendo. Versículo 6. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado. Olha só o que fizeram. Esconderam-se pelas cavernas e pelos buracos e pelos penhascos e pelos túmulos e pelas cisternas. Ou seja, onde o povo achou algum buraco, alguma entrada, o povo estava se metendo lá para se esconder, com medo de morrer por causa do cerco dos filisteus. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. E o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor. Então o povo que estava com Saul ainda em Gilgal estava temendo muito, estavam com muito medo, estavam com medo de morrer mesmo, porque o cerco dos filisteus era grande e, humanamente falando, poderoso. Então eles estavam em Gilgal, só que havia uma ordem de Samuel, que está registrada no capítulo 10, versículo 8, que diz assim, que era uma ordem referente a esse acontecimento. Samuel deu uma instrução para Saul quando acontecesse isso. Diz assim, 1 Samuel 10, 8, tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti, para sacrificar o holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás, até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. Então Samuel profetizou o que ia acontecer e disse:
tu descerás adiante de mim a Gilgal. E ele disse, eis que eu descerei a ti para sacrificar holocausto, para apresentar ofertas pacíficas, ou seja, para apresentar um culto a Deus. E aí recebeu uma direção de Deus, um direcionamento do que fazer. E ele disse para Saul esperar 7 dias, até que ele fosse ter com ele e declarasse o que ele tinha que fazer. Então, Saul, mesmo estando apertado, ele tinha que esperar 7 dias, porque o profeta disse que ia até onde ele estava para apresentar o sacrifício, receber a direção de Deus e declarar o que Saul tinha que fazer junto com o povo de Israel. Então tinha esse prazo de 7 dias que estava determinado para Samuel chegar e dar toda essa orientação da parte de Deus para Saul. Só que o que acontece? Vamos ver o versículo 8. Será que Saul teve a paciência de esperar e seguir a instrução do profeta Samuel e tomar uma decisão sábia? Qual era a decisão sábia aqui? Era obedecer a palavra de Deus, obedecer o Senhor. Provérbios ensina isso muitas vezes, que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. E o que é temer a Deus? É respeitá-lo, honrá-lo e, consequentemente, obedecer a sua palavra, obedecer os seus ensinamentos. Então, se você teme a Deus, você procura obedecer às suas instruções, andar de uma maneira que lhe agrada, que dá alegria ao seu coração, que faz com que ele fique feliz, satisfeito com a sua vida. Então, Saul não teve sabedoria. A primeira coisa que ele tinha que fazer aqui, para demonstrar a sabedoria de Deus, era obedecer à instrução do profeta Samuel, que era um homem de Deus. E a Bíblia diz que nenhuma das suas palavras caía por terra, e Saul sabia disso. Ele tinha que esperar o momento certo para que o profeta viesse, fizesse o sacrifício e desse toda a instrução. Só que Saul não teve sabedoria. Olha o que ele faz no versículo 8. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Olha só. Passou-se os 7 dias. Nem esperaram se completar os 7 dias direito. Já começaram a se desesperar. O povo se espalhou. O povo foi-se embora. Se espalhou dali, talvez pensando também que o profeta não vinha, que estava tudo acabado. Então disse Saul, versículo 9, trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Então olha só o que aconteceu. Saul se desesperou. Assim que completou os 7 dias, ele não teve paciência de ver se Samuel ia chegar, de esperar um pouco mais. O profeta disse que ia chegar quando se completasse os 7 dias. Então, Saul fez o quê? Foi e ofereceu o holocausto. Ele fez o sacrifício que Samuel disse que ia fazer. Quem tinha que fazer era o profeta, porque o profeta também era um sacerdote. O profeta Samuel também era sacerdote. E ele tinha autoridade de Deus, chamado de Deus, e era a pessoa escolhida para fazer o sacrifício a Deus e dar orientação ao povo. Saul não era a pessoa com autoridade de Deus, que tinha o ofício de sacerdote para poder fazer isso. Ele não deveria nunca ter feito o holocausto, ter feito o sacrifício, porque o profeta Samuel é que tinha que fazer. Mas ele se aperreou, ele se deixou levar pelo momento, pelas circunstâncias. Ele se viu numa situação difícil, humanamente falando, impossível, e ele pensou que Deus não ia fazer mais nada, não acreditou na palavra de Deus por meio do profeta Samuel e resolveu agir por conta própria. Ele resolveu se precipitar e fazer uma coisa que não era da sua alçada. Então esse é o texto que eu quero usar como base para a minha meditação hoje, em nome de Jesus. Uma meditação que nos leve a compreender como viver uma vida sábia, como tomar decisões sábias na vida. Porque muita gente tem errado nisso.
muitas pessoas que se dizem cristãs, e muitas são até cristãs verdadeiras mesmo, estão sofrendo terrivelmente como consequência de decisões erradas que tomaram de maneira precipitada, sem direção de Deus, agindo conforme o seu achismo, conforme o seu próprio coração. E a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. E muitas pessoas cristãs estão sofrendo, não só cristãos. Quem não é cristão principalmente sofre muito por causa de decisões erradas. Mas até mesmo pessoas que eram para ter sabedoria e temor a Deus, não têm, porque não buscam isso. E aí, por não terem sabedoria, tomam um monte de decisões erradas na vida e colhem consequências terríveis, como foi o caso de Saul aqui. Então, muitas pessoas estão como Saul, falando ou agindo precipitadamente. Primeiro erro de Saul aqui foi ser precipitado, não esperar o tempo de Deus e agir conforme a sua própria vontade, conforme o seu coração dizia. Nós temos que compreender que Deus tem um tempo para tudo, um tempo perfeito. Ou seja, tem um momento certo de Deus agir, de Deus realizar algo na vida de uma pessoa, de Deus lhe conceder algo, até mesmo de Deus lhe dar uma bênção, de Deus cumprir uma promessa, de Deus levar você a uma determinada posição, de Deus levar você a realizar algo, de Deus levar você a algum lugar, a conhecer algumas pessoas, a estar em algumas situações. Tudo tem um tempo de Deus, porque Deus ele vai trabalhando na nossa vida e Ele sabe que quando nós não estamos preparados, se a gente for colocado na situação que Ele planejou, não vai dar certo. Então Deus tem um tempo para nos preparar, para trabalhar no nosso coração, para nos transformar, para ir nos moldando como um oleiro faz com um vaso, para que a nossa vida possa estar do jeito que Deus deseja. Pronto para no momento certo Deus poder entregar a bênção, nos levar onde Ele quer, e aí a gente vai viver aquele plano de Deus para a nossa vida e tudo vai dar certo, vai prosperar, vai ser da melhor maneira possível, porque vai estar no tempo certo de Deus. Deus já trabalhou no teu coração, já te preparou, já te deu sabedoria, capacidade, unção, maturidade para você viver o propósito dele na sua vida. Mas se você se precipitar e quiser agir por conta própria, coisas terríveis podem acontecer. Quer ver um outro exemplo na Bíblia? Abraão e Sara tinham uma promessa de Deus de ter um filho e que Deus faria uma grande nação através deles. Não souberam esperar o tempo de Deus e preferiram agir por conta própria. E aí Abraão teve um filho com a escrava Ismael. Até hoje, nós podemos ver as consequências terríveis por causa dessa decisão errada de Abraão e Sara. Porque a descendência de Ismael até hoje está em conflito com a descendência de Isaac, que são os árabes e os judeus, respectivamente. E até hoje está tendo esse conflito. Tudo por causa de uma decisão errada. Houve muitos problemas na época e se estenderam até hoje por causa de uma decisão precipitada, porque não soube esperar o momento certo de Deus cumprir a promessa. Então muitas pessoas agem errado. Eu quero agora dar alguns exemplos aqui para a gente meditar e refletir e poder se tornar uma coisa bem prática para as nossas vidas, para a gente compreender como muitas vezes as pessoas têm errado, tomando decisões precipitadas. Por exemplo, muitas pessoas casam-se apressadamente. Não é a hora certa ainda de casar. Não é o tempo certo. A pessoa ainda não tem muita maturidade ou ainda não conhece muito bem aquela pessoa com quem ela quer casar. Mas a pessoa, movida por paixão
ou por um desejo de se satisfazer sexualmente, por um desejo de sair da sua família, da sua casa, querendo fugir de alguma situação, a pessoa resolve se apressar e casar logo, em vez de levar a vida de uma maneira natural, procurando conhecer aquela pessoa bem, se preparando, se estruturando para poder casar. A pessoa não faz isso, age precipitadamente e acaba colhendo muitas consequências. Muitos estão sofrendo por não ter uma vida, porque não tem uma vida estruturada ainda. Não tem casa, não tem estabilidade financeira, não tem maturidade. Ou seja, muitas pessoas estão sofrendo porque casaram sem ter essas coisas. Casou e nenhuma casa tem para morar, e aí fica sofrendo, morando de aluguel, passando necessidades horríveis porque tem que tirar dinheiro para pagar o aluguel, sendo que o trabalho da pessoa ela não ganha o bastante para poder pagar um aluguel. Aí não tem uma vida estruturada. Às vezes a pessoa casa sem nem ter um emprego, ou ainda nem conseguiu se formar, nem conseguiu chegar a ter um emprego melhor para poder dar uma estrutura para a família. A pessoa não tem estabilidade financeira, não tem maturidade, casou, mas ainda é um jovem imaturo, não sabe como é viver num casamento, não sabe qual é o papel do marido ou de uma esposa, não sabe como se comportar, é uma pessoa imprudente, não se preparou para poder casar, porque as pessoas pensam que casamento, você entra num casamento de qualquer maneira e que tudo vai dar certo, porque o que importa é se amar. As pessoas casam-se apaixonadas e acham que por causa disso tudo vai dar certo. Só que aí começam a vir os problemas, muitos problemas, por causa dessa precipitação, não ter se estruturado em todos os sentidos, físico, social, emocional, espiritual, para poder ser um marido bom, ser uma esposa boa e ter um casamento abençoado. E às vezes casa-se com alguém que nem conhece direito a pessoa. Se deixa levar pela aparência física, pela paixão, pela atração sexual que está sentindo e se casa, pensando que vai dar tudo certo, que o casamento vai se manter só baseado na relação sexual e no sentimento de paixão. E aí tem uma grande decepção quando vê que tudo não dá certo. Muita gente tem sofrido, está agora vivendo um casamento miserável, uma vida sofrida, porque não teve sabedoria, teve precipitação na sua decisão. Muitos também têm filhos na hora errada. É outro exemplo de precipitação. Assim como o casamento, você tem que se estruturar para ter filhos. Você não cria filhos como se cria galinha no quintal, como se cria cachorro, onde você deixa jogado lá no quintal. Muita gente cria assim, você deixa jogado lá e joga só a comida para o animal, coloca a água lá, não cuida dele, não trata, não... Então muita gente pensa que ter filho é desse jeito. Você simplesmente coloca o filho no mundo e a vida vai se encarregar de sustentar ele. Sendo que a pessoa não tem dinheiro para dar o básico para o filho. Fica passando necessidade, fica dependendo da ajuda dos outros, fica dependendo dos pais para cuidar do filho, fica dependendo dos outros, está dando esmola. Não tem sabedoria para criar um filho, não sabe dar conselhos, porque não tem sabedoria nem para a sua própria vida, quanto mais para ter um filho. E aí se precipita e acaba que traz consequências ruins para a sua vida, para a vida do filho, que não vai ter uma educação de qualidade, não vai ser bem criado no temor do Senhor, nos caminhos do Senhor, e traz consequências ruins para a sociedade, porque um filho mal criado numa casa vai ser um problema no futuro na sociedade. Tudo por causa de uma decisão imprudente de alguém que não soube se prevenir, que não soube usar os meios de prevenção, agiu com imprudência e teve um filho quando não tinha condições de criar um filho. E hoje muita gente, até no meio cristão, está tendo esse tipo de problema na família por causa de imprudência, de precipitação.
Outra coisa, muita gente assume ministérios na igreja sem o preparo adequado. As pessoas pensam que para você assumir um ministério numa igreja, chegar a fazer uma obra, você vai de qualquer jeito. As pessoas pensam que, por exemplo, para você ser um diácono, um presbítero ou um pastor, basta você querer e começar a exercer aquela obra, aquele ministério. As pessoas não compreendem que existe um preparo. Ninguém pode começar a exercer uma obra na igreja de qualquer jeito, sem sabedoria, sem entendimento, sem o mínimo de preparo da parte de Deus, preparo espiritual, preparo de conhecimento da palavra, preparo de maturidade cristã, de unção na vida para poder exercer o ministério. A pessoa entra no ministério de qualquer jeito. Às vezes quer muito fazer, mas não tem condições ainda, mas não sabe esperar, porque quer a todo custo ter um cargo. E também muitos líderes imprudentes, muitos pastores colocam pessoas despreparadas na frente de um ministério, porque não tem ninguém para fazer aquela obra, então a pessoa pega o primeiro que está se oferecendo, o único que tem, e diz, não tem ninguém, vai tu mesmo fazer aquilo ali, que vai dar certo, Deus vai abençoar. E aí a pessoa não tem preparo, não tem capacidade, não era o tempo de Deus ainda para a vida dela, e aí a pessoa sofre terrivelmente, a igreja sofre também, por causa que aquela pessoa vai tomar decisões erradas, vai agir de maneira errada. Quantas igrejas hoje não estão sofrendo por causa de pessoas que foram colocadas, por exemplo, para serem pastores, e não era o tempo de Deus ainda para aquela pessoa. Ela não tinha a maturidade necessária, Deus não tinha trabalhado o quanto precisava trabalhar na vida dela para que ela pudesse exercer o ministério pastoral. Mas aí, por causa de politicagem, de amizade, porque não tinha ninguém para colocar e a pessoa quer abrir igreja de qualquer jeito, então coloca aquela pessoa despreparada. E o que acontece? A igreja sofre terrivelmente. Os irmãos são mal pastoreados, são mal instruídos, sofrem, a igreja acaba tendo um prejuízo enorme porque alguém foi colocado num local que não era ainda o momento dela ser colocada. Não era o momento. Você vê, por exemplo, a vida de José do Egito. Não foi de uma hora para outra que Deus colocou José como governador do Egito. Você já parou para se perguntar por que José passou por tudo aquilo que passou para poder chegar a ser governador do Egito? Deus precisava trabalhar na vida dele. Deus precisava ensiná-lo algumas coisas. Deus precisava preparar o seu caráter. Deus precisava trabalhar nele, lhe dar maturidade, sabedoria, capacidade, para que quando ele chegasse naquele cargo, ele chegaria no momento certo, preparado por Deus, maduro, para poder tomar as decisões certas e tudo fosse uma bênção. Então é assim que tem que acontecer. Mas infelizmente não é a realidade na vida de muitas pessoas, nem em muitas igrejas, porque as pessoas agem conforme a sua própria vontade e se precipitam, como fez Saul. Quantas pessoas falam ou fazem algo apressadamente, geram problema na família, na igreja ou no trabalho? Quantas pessoas não falam de maneira imprudente, falam o que não deveria ser falado ainda, não sabe guardar um segredo, não sabe fechar a boca, ou age de maneira imprudente, apressadamente tomando uma atitude impensada, uma atitude se deixando levar pelo calor do momento, toma uma atitude baseada nas emoções, toma uma atitude baseada na raiva que está sentindo, na tristeza, na decepção, e aí toma uma atitude que não deveria tomar. No momento errado, faz besteira, toma uma decisão errada ou fala besteira. E aí quantas famílias e igrejas e pessoas no trabalho não estão sendo prejudicadas por causa da falta de maturidade de pessoas que tomam decisões de maneira apressada, imprudente, seguindo o seu próprio coração, de maneira insensata, e acabam trazendo muitos problemas para a sua vida e para a vida dos outros, infelizmente.
Ninguém pode agir por impulso, baseado em emoções, baseado em achismos. Para você tomar uma decisão, você tem que pensar, você tem que refletir se você deve falar aquilo, se você deve tomar aquela decisão. Principalmente se é algo sério, você tem que pensar, você tem que refletir, você tem que orar a Deus, pedir direção de Deus, conselhos de Deus, ler a palavra para encontrar sabedoria, pedir conselhos de pessoas sábias para que você saiba como proceder, não falar e agir precipitadamente. Só que infelizmente muitas pessoas não buscam a principal fonte de sabedoria, que é a palavra de Deus. As pessoas não conhecem, as pessoas não entendem. Se as pessoas conhecessem mais a palavra de Deus, tivessem saturadas do conhecimento de Deus, a palavra realmente estivesse nos seus corações, elas saberiam como agir e na hora certa de agir e evitariam muitos problemas na sua vida. Porque Deus ele dá sabedoria para aquele que pede. Lá em Tiago diz, aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, que Deus não vai lhe dar. Só que as pessoas não pedem sabedoria a Deus, nem buscam sabedoria de Deus na palavra, e agem conforme o seu próprio coração. E acabam se dando mal na vida. Essa que é a verdade. Outro pecado de Saul aqui, que Saul cometeu, foi fazer algo, assumir uma responsabilidade que não era sua. Saul fez algo que não deveria ter feito. Ele sacrificou o holocausto, fez o holocausto e as ofertas pacíficas que não deveria ter feito. Ele não deveria ter oferecido o holocausto nunca. Ele devia ter esperado Samuel. Ele devia ter esperado. Devia ter tido paciência. Interessante que logo no versículo 10 diz assim: mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Olha só, se Samuel tivesse esperado, Saul tivesse esperado só mais um pouco, Samuel tinha chegado e tinha feito o sacrifício e tinha dado a orientação de Deus para ele. Porque mal ele acabou de fazer o sacrifício, Samuel chegou. Mas foi logo depois. Se ele tivesse tido um pouco mais de paciência, ele não teria agido precipitadamente e feito uma coisa que não era para ele fazer. Então, muitas pessoas hoje também, muitas vezes estão fazendo coisas que não agradam a Deus. Agora já é outro aspecto que eu quero abordar. Não mais do agir precipitadamente, mas do fazer uma coisa que não deveria ter feito. Não deveria ter feito de maneira nenhuma, nem precipitadamente. Não era para fazer porque não era vontade de Deus para a sua vida. Tem coisas que a gente realmente não deve fazer, que Deus não quer que a gente faça, que não é a vontade dele para nós. Nós não deveríamos fazer nunca. Eu vou dar aqui alguns exemplos relacionados a casamento. Como eu falei no início, deixa eu falar de novo agora. Quantas pessoas que se casam com a pessoa errada porque não buscaram sabedoria de Deus? Muita gente se questiona, será que aquela pessoa é a pessoa certa para eu casar? E a pessoa fica orando, fica perguntando para Deus, espera que Deus dê uma resposta para ela direto, uma revelação dizendo case, não case. Deus pode até fazer isso? Pode, eu não duvido que Deus possa fazer isso. Mas geralmente Deus não faz. Por quê? Porque Deus nos dá sabedoria para tomar decisões. Deus nos deu a sua palavra para que a gente, baseado nesses princípios da palavra, possa tomar uma decisão sábia conforme a vontade de Deus. Muitas pessoas podem ser um cônjuge adequado para você. Não existe esse negócio de alma gêmea. Uma pessoa específica para você que Deus fez para ser o teu cônjuge. Muitas pessoas podem se enquadrar nesse perfil
de ser o teu cônjuge, que vai dar certo com você, mas você precisa buscar a sabedoria de Deus para analisar o perfil daquela pessoa, para ver se encaixa com você, para ter uma noção se aquele casamento vai dar certo ou não. Muita gente casa de qualquer jeito, não para nem para analisar como é que aquela pessoa que ele está pretendendo casar, como é que a pessoa é, como é que ela pensa, como é que ela age, quais são os seus valores, seus princípios, seus sonhos, suas motivações, se ela é realmente cristã ou não. Muita gente não analisa nada disso. E aí se casa com a pessoa errada. Às vezes a pessoa é um cristão e casa até com alguém que não é cristão, que é uma desobediência descarada da palavra de Deus. Ou então casa com alguém que já foi casado, que já está ligado a uma outra pessoa pelo resto da vida. Porque quando você casa com alguém, você está ligado com aquela pessoa até a morte. Então, se você quer casar, não case com alguém que já foi casado, a não ser que a pessoa seja viúva. Porque senão você vai cair em adultério, porque a pessoa está ligada ao seu cônjuge. Mesmo que ela tenha se separado, ela está ligada ao seu ex por toda a vida. A não ser que ela seja viúva, você não pode casar com alguém que já foi casado. Você tem que procurar alguém que nunca teve um compromisso com ninguém, nunca teve uma aliança com ninguém. Essa é a instrução da palavra de Deus. Então, muitas pessoas não observam esses princípios e acabam tomando uma decisão errada. Casa com uma pessoa que nunca deveria ter casado, com uma pessoa que vai trazer muitos problemas para a sua vida. E aí o que acontece? Logo depois quer se separar. Muitas vezes é assim. Casou-se, fez uma aliança diante de Deus, fez um compromisso diante de Deus, aí depois que casa, vê que não dá certo, devia ter observado antes como é que era a pessoa. Não observa, aí vê que não dá certo, aí quer se separar, quer cometer outro pecado, quer se divorciar e quebrar a aliança que fez diante de Deus. Porque trata o casamento como se fosse uma coisa qualquer. E aí se separa, casa com outro, e aí fica esse casa-descasa que hoje as pessoas estão vivendo, até mesmo dentro das igrejas. Então o que você tem que fazer se você casou com a pessoa errada? Assuma as consequências da sua atitude. Você agiu sem sabedoria, agiu sem buscar a orientação, a instrução de Deus, aguente as consequências. Você agora está casado, você está ligado até a morte, permaneça casado com a pessoa, aguente, ore a Deus, peça sabedoria a Deus agora para agir de maneira prudente e lute pelo seu casamento. Lute pelo seu casamento. Não vá cometer outro erro, que é de desistir e casar com outra pessoa, se divorciar, porque isso não agrada a Deus. Deus, ele odeia o divórcio. O divórcio deveria ser a última coisa que uma pessoa deveria pensar. Mas, infelizmente, quando o casamento dá errado, a primeira coisa que as pessoas pensam é o divórcio. Porque as pessoas não têm a sabedoria de Deus no coração. As pessoas têm a mesma mentalidade mundana, de que casamento é uma coisa descartável. Se não der certo, você descasa e casa com outro. E não é assim que Deus ensina. Paulo até cita a palavra de Jesus, lá em 1 Coríntios 7, Paulo diz assim: digo não eu, mas o Senhor, que se o marido se apartar da mulher, ou se a mulher se apartar do marido, que não se case, que permaneça sem casar, ou então que se reconcilie com o marido. Essa é a vontade de Deus. Outro problema que acontece, que as pessoas tomam a decisão errada, as pessoas entram numa faculdade para fazer um curso errado. Faculdade é uma das coisas muito importantes da vida. É uma decisão muito séria que um jovem tem que tomar, que é escolher qual é o curso que ele vai fazer, qual é a profissão que ele quer ter na vida. E tem muita gente que toma uma decisão errada nesse sentido, porque não busca sabedoria de Deus, não busca tomar uma decisão segundo os princípios de Deus. E aí muitas pessoas escolhem para si um curso que vai levar ele a ter uma profissão que não é o que ele gosta, não é o que ele tem vocação, não é
não é de acordo com os seus talentos naturais. A pessoa às vezes escolhe um curso só por causa de dinheiro, pensando no dinheiro que ela vai ganhar, pensando no status social que ela vai ter, pensando em agradar a família, pensando em agradar os amigos. E não para analisar se é aquilo que Deus quer para a sua vida, se está de acordo com os seus talentos, com a sua vocação, se aquilo vai trazer glória para Deus ou não, se vai agradar a Deus ou não. Muita gente não está nem aí para isso. As pessoas escolhem faculdade, profissão, coisas que não tem nada a ver com o que ela é vocacionada e que não agradam a Deus. Às vezes escolhem até profissões que vão levá-las a pecar, a fazer coisas erradas, coisas que vão ferir os princípios da palavra de Deus. Mas a pessoa não se importa, não leva em consideração isso, porque ela não tem a sabedoria de Deus na vida. Outro exemplo, muita gente arruma um emprego que prejudica a sua vida. Um emprego que afasta a pessoa de Deus, da comunhão com a igreja, afasta a pessoa de uma vida de santidade, ou um emprego que não é da vontade de Deus, um emprego que não agrada a Deus, como eu falei há pouco tempo, que vai levar você a pecar, que vai levar você a fazer coisas erradas, vai levar você a mentir, a roubar, ou a ser cúmplice de roubo, de engano, de você estar compactuando com coisas erradas, com coisas que vão contra os princípios cristãos, e a pessoa muitas vezes arruma um emprego desse e acha que é uma bênção de Deus. Não busca sabedoria para saber se aquilo ali vai agradar a Deus ou não. Às vezes é um emprego que está destruindo a sua vida, está acabando com a sua vida, tirou todo o seu tempo com a família, com a igreja, com Deus, está levando ela para uma vida triste, infeliz, sem espiritualidade, sem unção, afastada de Deus, mas a pessoa, mesmo assim, acha que aquilo ali é uma bênção de Deus para a vida dela. Ela não percebe o quanto aquilo ali está destruindo a sua vida, que ela deveria procurar uma coisa melhor, uma coisa que não levasse ela a se prejudicar espiritualmente ou prejudicar a sua família. As pessoas não têm sabedoria, acabam tomando decisões erradas, simplesmente levando em conta princípios mundanos. Não buscam a orientação de Deus para ver os princípios da palavra de Deus. Toda decisão que a gente vai tomar, a gente tem que olhar os princípios de Deus, da sua palavra, para ver se aquilo ali vai agradar a Deus, se vai glorificar a Deus ou não. Para a gente não tomar a decisão errada. Se Saul tivesse parado para analisar e pensado, bem, eu não sou um sacerdote, então eu não posso fazer um holocausto, então eu tenho que esperar Samuel chegar. Se Samuel não chegar, eu não vou ter culpa nenhuma. Se ele não chegou é porque não era vontade de Deus que ele chegasse. Mas ele disse que ia chegar, então eu tenho que acreditar que ele vai chegar. Eu não sou sacerdote, eu não vou fazer esse sacrifício. Era assim que ele devia ter pensado. Devia ter confiado em Deus. Mas ele não confiou. Resolveu entrar por um caminho que não era a vontade dele, de Deus, para a sua vida. O último exemplo. Muitas pessoas assumem um ministério para o qual nunca foram chamados. Quantas pessoas que não assumem um ministério na igreja para o qual Deus nunca chamou elas, mas elas entram nesse ministério, por quê? Porque é o que agrada a elas, é o que ela quer, é uma coisa que lhe chamou a atenção, mas não é o que Deus quer para a sua vida. Então tem muita gente que busca um ministério na igreja por status. Por exemplo, muita gente quer cantar no louvor, no grupo de louvor, não é porque é vocacionado para cantar, nem para tocar. Mas a pessoa se esforça para estar ali, aprende a tocar, tenta aprender a cantar, porque ela quer aparecer. Ela quer estar num ministério onde ela fique visível, onde todo mundo possa ver ela. E ela possa se sentir alguém. Possa se sentir alguém que está acima dos outros. É alguém que gosta dos aplausos, que gosta
da glória humana, do reconhecimento humano, e aí buscam um ministério por causa disso. Quantas pessoas não querem fazer teatro, dança na igreja só para poder aparecer? Na minha opinião, esse ministério de dança nem era para existir na igreja. Esse é um ministério que só serve para alimentar o ego das pessoas. Você não vê ministério de dança na Bíblia. Você não vê um ministério de dança nunca numa igreja na Bíblia. E é uma coisa que não faz sentido nenhum, que não edifica a igreja, que não traz edificação para a igreja, que não traz crescimento espiritual, que não acrescenta em nada. Só serve para alimentar o ego daquelas pessoas que vão lá dançar, porque vão fazer uma apresentação, fazem uma apresentação ali e todo mundo fica assistindo como se fosse um show. Ninguém nem participa daquilo ali. Mas, irmão, está sendo tocada uma música de louvor a Deus. Sim, uma música de louvor é tocada na hora do louvor. Não precisa ter uma dança para isso. Aí todo mundo fica assistindo, no final aplaude, e aí as pessoas acham que foi uma grande coisa. É uma coisa que só serve para alimentar o ego. Outra coisa, por exemplo, é teatro. Quantas pessoas passam horas e horas ensaiando uma peça de teatro que vai causar o mesmo efeito de uma pregação da palavra? Muitas vezes porque querem aparecer. Tem aquele desejo no fundo do coração de estar diante dos outros, aparecendo. Perdem horas e horas ensaiando uma peça de teatro quando poderiam estar evangelizando, discipulando, fazendo a obra de Deus de outras maneiras. Muitas vezes motivado por status, porque quer aparecer diante dos outros. Eu sei que nem todos que fazem nesse sentido, mas muita gente, mesmo inconsciente, faz nesse sentido, querendo agradar a sua carne, querendo aparecer. E ainda mais num ministério que é, como o de dança que eu falei, praticamente inútil, não tem base bíblica, e o de teatro é uma coisa que se perde muito tempo e que uma pregação alcança o mesmo objetivo, ou uma evangelização na rua seria muito mais eficaz do que se passar horas e horas fazendo isso. Então, muitas pessoas também resolvem pregar, ser pastor, ser diácono, presbítero, não é porque tem o chamado para isso, mas é porque querem o título. As pessoas sonham em ter um título, as pessoas querem ter um status na igreja. Elas querem estar acima dos outros, elas acham que ser diácono, presbítero ou pastor, ou líder de algum ministério, é estar acima dos outros, e não é. Mas elas acham isso, então elas querem um título, elas querem um cargo, porque elas querem ser alguém na igreja. Um cargo não é para você ser alguém na igreja. Um cargo é para você servir mais ainda os outros. Não é para você aparecer, é para você se dedicar a servir as pessoas de coração. Então, quantas pessoas querem ser pastor por causa do status, por causa do dinheiro, para poder tirar a lã das ovelhas, para poder sugar o dinheiro das pessoas, para poder se dar bem na vida. Muitos é por avareza mesmo, é por ganância que quer ser pastor, para aparecer. E aí acabam fazendo uma coisa que nunca foi vontade de Deus para a vida delas. E infelizmente muitas igrejas colocam pessoas em ministérios sem a pessoa ser chamada, porque muitos líderes, muitos pastores não param para analisar se a pessoa tem a vocação para aquilo ou não. E acabam consagrando alguém a diácono, presbítero, pastor, sendo que a pessoa nunca teve chamado para aquilo ali. Não tem chamado de Deus para aquilo. Igrejas que consagram mulheres a diaconisa, presbítera, pastoras, bispas, apóstolas, sendo que a mulher, biblicamente, não tem o chamado para exercer esses ofícios. E aí acaba indo contra a palavra de Deus. Decisões erradas porque as pessoas não buscam conhecimento da palavra de Deus. Então, muitas vezes essas decisões são tomadas por politicagem,
por amizade, não tem nada a ver com orientação de Deus, com observar se a pessoa tem realmente o chamado para aquilo ou não. E aí o que acontece? A igreja é tremendamente prejudicada, a obra de Deus é grandemente prejudicada por causa disso. Quantos pastores estão hoje aí pastoreando igrejas que nunca foram chamados por Deus? Deus não deu essa vocação para eles, quem deu foi os homens. Não importa se os homens foram lá e impuseram as mãos e consagraram eles. Deus não autorizou aquilo, Deus não consagrou eles, foi coisa de homem. Infelizmente, muitas pessoas estão pastoreando e liderando ministérios em igrejas sem ter vocação para aquilo. E aí a igreja é prejudicada por causa disso. A obra de Deus é prejudicada, as ovelhas sofrem. Tudo por causa de uma decisão errada. Meus irmãos, nós precisamos ter sabedoria. Pecar tomando uma decisão apressada ou errada é muito prejudicial. A gente vê aqui no decorrer da história, do versículo 11 ao 14. Eu vou ler aqui para você. Versículo 11, Samuel perguntou: "O que fizeste?" Respondeu Saul: "Vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente, ou seja, loucamente, em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino." Então veja o que aconteceu com Saul. Deus teria confirmado o reino dele para sempre, para ele e para a sua descendência, se ele tivesse sido obediente a Deus. Mas ele escolheu desobedecer. Deus retirou o reinado de Saul e da sua descendência e deu para Davi depois e para a sua descendência. E depois até hoje, porque Jesus veio da descendência de Davi. Tudo porque Saul escolheu desobedecer a Deus. Se ele não tivesse desobedecido, Jesus tinha vindo da descendência de Saul. Foi o que Deus disse aqui. Deus tinha estabelecido o reinado dele para sempre. Os seus filhos tinham continuado sendo reis. Mas por causa de uma decisão apressada e errada, veja as consequências que esse homem colheu. Deus tirou dele aquilo que Deus tinha dado. Muitas pessoas hoje estão perdendo a bênção de Deus para suas vidas. Estão deixando de viver os planos de Deus para a sua vida. Os propósitos maravilhosos que Deus tem para a sua vida. Por causa de uma decisão errada que tomaram. Então isso é muito sério, meu irmão. Procure tomar uma decisão conforme a vontade de Deus. Agrade a Deus na sua vida. Busque sabedoria da palavra de Deus. Obedeça ao Senhor para que você tome uma decisão na hora certa e que agrada a Deus. Porque senão você pode colher consequências ruins pelo resto da sua vida. Deus é um Deus de restauração, sim. Deus pode restaurar a tua vida, endireitar as tuas veredas, te encaminhar novamente por um caminho que agrada a Ele. Mas você com certeza vai colher consequências terríveis por causa de suas decisões erradas. Então que Deus nos ajude, nos dê sabedoria para não agir como Saul agiu. Em nome de Jesus, amém.